Abramos as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Eu peço aos irmãos que acompanhem a leitura que farei dos versículos 36 a 41. Diz assim a palavra do nosso Deus. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades, das quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levar aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Amém. Irmãos, há muitas vantagens na pregação expositiva sequencial, como temos feito aqui pela manhã no livro de Atos dos Apóstolos. Uma das vantagens é que nós podemos expor a Bíblia de maneira mais abrangente, expor como o apóstolo Paulo mencionou aos presbíteros de Éfeso todo o conselho de Deus. Outra vantagem, dentre muitas outras, é que, se não fosse assim, dificilmente alguém escolheria pregar numa passagem como esta. Acho que poucos ministros que pregam em textos avulsos, eles escolheriam um texto como esse para pregar num domingo pela manhã como esse. Mas a grande vantagem, irmãos, de nós pregarmos expositivamente, sequencialmente, é que somos então levados a abordar a Bíblia, os textos bíblicos, toda a palavra de Deus, assim como Ele mesmo nos apresenta, para que, com a graça de Deus, irmãos, procurarmos extrair desse texto encorajamento e também como abordar e tratar os problemas que ocorrem na igreja. Temos exposto aos irmãos, nos últimos domingos, capítulo 15, quando os irmãos lembram as energias de toda a igreja, ou a energia de toda a igreja é concentrada naquele problema causado pelos judaizantes que estavam ensinando que, para ser salvo, era preciso também circuncidar, e também serem circuncidadas as pessoas e também cumprirem as leis cerimoniais, as leis de Moisés. E foi necessária aquela reunião conciliar para colocar essas questões às claras e resolver essa questão de maneira teológica, doutrinária, tão importante também para o avanço do reino de Deus. E nós vimos no domingo passado a conclusão do concílio, quando foi uma carta com as decisões, foi enviada às igrejas para que essas decisões fossem observadas pelas igrejas. A passagem que nós temos diante de nós, irmãos, digamos assim, é um pano de fundo para o início da segunda viagem missionária, que seria empreendida pelo apóstolo Paulo e Barnabé, depois da resolução daquele problema. Resolvido esse problema, então Paulo e Barnabé, depois de terem passado alguns dias ali na igreja de Antioquia, da Síria,
eles vão planejar então aquilo que seria a segunda viagem missionária. Mas, meus irmãos, aqui nós nos deparamos, aqui é que nós nos deparamos com um problema que aparentemente poderia ser um problema menos significativo, mas, na verdade, acabou tomando grandes proporções aqui entre os irmãos, aqueles irmãos do apóstolo Paulo e Barnabé, que já haviam passado por tantas dificuldades, né, tantas perseguições, tantos problemas causados por aquelas pessoas onde estavam ali naquelas cidades onde o evangelho era pregado. Eles dois que passaram por tantas dificuldades externas e também internas, né, dentro da igreja, e nós temos diante de nós esse relato triste de um acontecimento quando houve os planos para empreender a segunda viagem missionária. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para o texto, primeiro aqui com relação à proposta de Paulo a Barnabé. Está aí no versículo 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. O problema, então, já havia sido resolvido, irmãos. Eles estavam ensinando a palavra, estavam pregando, como afirma o versículo 35. Alguns estudiosos entendem aqui que já havia passado o inverno, né, tempo propício agora para as grandes viagens, para que eles pudessem empreender algumas viagens. Então, Paulo, consciente do seu ministério, que não era apenas uma igreja específica, pastor de uma igreja específica, mas como apóstolo enviado por Cristo para os gentios, então ele se dirige ao seu companheiro de lutas, de missões, Barnabé, e propondo voltar àquelas cidades, àquelas igrejas. Porque, irmãos, Paulo sabia que não bastava estabelecer igrejas. Era preciso fortalecer aquelas igrejas. Era preciso voltar àquelas igrejas para ver como é que eles estavam, como eles estavam caminhando, como aqueles presbíteros eleitos para liderar aquelas igrejas, como eles estavam indo, como eles estavam passando. E com o propósito de animar aquelas igrejas, de animá-los na fé e também, certamente, levar a carta com a decisão do Concílio de Jerusalém, com aqueles ensinamentos ou com aquelas afirmações teológicas tão importantes. Mas, meus irmãos, Lucas, como um historiador honesto, inspirado por Deus, não deixa de registrar um problema que surgiu naquele momento. A partir do versículo 37 até o início do versículo 39, temos esse relato triste da desavença que houve entre Paulo e Barnabé. E o pivô da discórdia, irmãos, a razão, a causa dessa desavença tem nome: João Marcos. João Marcos. Os irmãos, nós lemos no início do culto, João Marcos ele foi levado na primeira viagem missionária, quando eles saíram de Chipre, chegaram até a Turquia, Ásia Menor, e nós não sabemos, irmãos, nós não sabemos a razão, mas Lucas informa que ele desistiu de continuar a viagem. Ele desistiu de continuar a viagem, ele voltou para Jerusalém, né, aquele que deveria estar com eles, aquele que deveria ajudá-los, que deveria ser treinado, acompanhar aqueles irmãos na viagem missionária, por alguma razão, nós não sabemos a razão, ele desistiu. Ele desistiu de continuar a viagem com Paulo e Barnabé. E o fato, irmãos, é que João Marcos retornou, e quando Paulo fez a proposta para Barnabé
de retornarem agora para confirmar as igrejas por onde eles haviam passado, Barnabé quis levar o seu primo João Marcos. Paulo não concordou, irmãos, está aí relatado, não concordou de maneira nenhuma, e porque João Marcos havia feito aquela coisa que para Paulo era uma coisa muito séria. Lucas usa aqui, irmãos, uma palavra dura, aqui traduzida como se afastara, uma palavra que às vezes é utilizada na Bíblia até mesmo para apostatar. Essa palavra é usada na Bíblia até muitas vezes para apostatar. Na verdade, irmãos, o termo original grego aqui é exatamente este, apóstata. Apóstata. O que não significa que João Marcos estivesse apostatando da fé, mas pode significar que João Marcos naquele momento havia apostatado da sua vocação, do seu chamado para o seu ministério, pelo menos ali naquele momento de assistente de Paulo e Barnabé naquela primeira viagem missionária. Em outra passagem, essa palavra é utilizada no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, 13, onde nós lemos sobre a parábola do semeador. Diz o texto, caiu sobre a pedra, são os que ouvindo a palavra a recebem com alegria, estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam ou eles apostatam, eles se mostram apóstatas aqui. É a mesma palavra utilizada no texto que nós estamos considerando aqui. Pessoas que ouvem a palavra, creem por algum tempo, mas aí as dificuldades, as provações, elas vêm e eles apostatam, eles se desviam, eles deixam o caminho. Outro texto, irmãos, que essa palavra ela é utilizada, está em Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 12, quando diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste, está aí a palavra, que vos afaste do Deus vivo, que vos aparte do Deus vivo, que vos faça apostatar do Deus vivo ou se afastar do Deus vivo. Na verdade, irmãos, aquilo que aquele jovem havia feito, aquilo que João Marcos havia feito, e Lucas utiliza esse termo muito forte aqui para mostrar o que Paulo havia compreendido sobre aquela situação de abandono, de, como muitos consideram, de traição, de covardia de João Marcos. E Calvino, irmãos, comentando sobre esse texto, ele diz o seguinte: o que João Marcos, é mais ou menos isso que Calvino diz, o que João Marcos fez foi algo tão sério quanto sério é um marido que se separa da mulher, ou alguém que se afasta da sua vocação, havendo sido comissionado por Deus para um ministério, para uma vocação. E por ter João Marcos desistido, irmãos, abandonado aqueles irmãos, Paulo não achou justo, então, que ele empreendesse agora aquela viagem, porque para Paulo ele tinha se comportado de maneira indigna, e ele não poderia agora, depois de tão pouco tempo, agora novamente se juntar a eles naquela viagem missionária. Meus irmãos, Lucas registra aqui que foi a discordância entre Paulo e Barnabé, foi de tal natureza que houve essa desavença, houve essa separação. E o triste nesse caso aqui, irmãos, é que aquilo que perseguições externas, tribulações, perseguições dos judeus,
apedrejamentos, tantas perseguições de maneira tão brutal, e também as questões internas, os judaizantes, essa questão daquilo que os judaizantes estavam ali afirmando, tudo isso, nada trouxe desavença, separação para Paulo e Barnabé. Nada daquilo trouxe separação para aqueles gigantes da fé, né, irmãos? Esses homens são gigantes da fé, e nós vemos agora eles aqui discutindo em desavença, em discordância. Mas se nós ficamos tristes, irmãos, com essa separação, por outro lado, nós devemos lembrar que nós estamos aqui diante de gigantes da fé, mas de homens. Diante de homens pecadores. Aliás, algo interessante aconteceu, e os irmãos devem lembrar, quando Paulo e Barnabé pregaram na cidade de Listra, e os habitantes, então, estavam querendo adorar a Paulo e Barnabé. Eles estavam querendo ali se ajoelhar diante de Paulo e de Barnabé, adorar aqueles irmãos, como se eles fossem Júpiter e Mercúrio, como se fossem deuses, né? E aí Paulo e Barnabé, então, Lucas narra que Paulo e Barnabé, então, foram para o meio daqueles homens e disseram: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que dessas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Parece que eles estavam adivinhando, né, irmãos? Quando disseram, somos homens, nós somos sujeitos aos mesmos sentimentos, né, às mesmas falhas. E embora aqueles homens fossem, como eu disse, gigantes da fé, instrumentos extremamente úteis, né, na promoção do reino de Deus, nós vemos aqui esse livro histórico narrando isso, como eles foram úteis, como eles colaboraram para que o Evangelho se expandisse de tal maneira, mas eles eram apenas homens, irmãos, apenas homens sujeitos aos mesmos sentimentos. O fato é que Paulo e Barnabé vieram a se separar, não chegando a um acordo, né, a ida ou não de João Marcos nessa segunda viagem missionária. Na segunda parte do versículo 39 até o 41, irmãos, até o final desse texto que nós lemos, nós vemos a solução encontrada para essa desavença. A solução foi que Barnabé, ele seguiu com João Marcos, ele foi para Chipre, né, a cidade natal de Barnabé, e nós não vamos ouvir mais falar de Barnabé. Nós não vamos encontrar mais nesse livro nenhuma citação sobre Barnabé. A Bíblia não nos diz mais nada acerca dele. Há tradições antigas que dizem que Barnabé foi, de fato, para Chipre. Lá ele se estabeleceu e lá ele faleceu de velhice. Lá ele morreu de velhice. Mas são tradições, irmãos, são tradições, não são inspirados, mas é bem possível que assim tenha acontecido por causa porque nós não ouvimos mais falar sobre Barnabé. Enquanto que Paulo agora escolheu Silas como seu companheiro, aquele que é chamado na igreja de Jerusalém como homem notável, um presbítero, possivelmente um presbítero, um profeta, foi um dos portadores da carta com aquela decisão de Jerusalém, do concílio de Jerusalém. E aí então Paulo o escolheu como companheiro nessa viagem missionária, tendo como destino as igrejas estabelecidas na Síria e na Cilícia.
E talvez a pergunta que os irmãos estejam fazendo nesse momento é: quem que estava certo nessa briga? Quem que estava certo aqui? Barnabé estava certo em querer levar novamente a João Marcos? Afinal de contas, era um homem moço, era um jovem, estava no início do seu ministério, era conhecido, Barnabé, afinal de contas, ele era conhecido como consolador. Aliás, foi o próprio Barnabé que, diante daquela situação de Paulo, aquele perseguidor que se converteu, Cristo foi encontrá-lo lá no caminho de Damasco, convertendo-o ao Evangelho, chamando-o para esse ministério. Os apóstolos tinham dúvidas com relação a Paulo. Os apóstolos ficaram com medo. E os irmãos lembram que foi Barnabé, né? Esse homem que é chamado de consolador, daquele que confortador, um homem confortador. Foi ele que foi até ali a igreja de Jerusalém, até aquela liderança, ali colocando Paulo, né, acreditando na conversão do apóstolo Paulo. E é isso que a palavra de Deus narra para o nosso conhecimento. E uma coisa, irmãos, muito interessante, nós vamos ver sobre João Marcos na Bíblia. O apóstolo Paulo, irmãos, depois ele vai se referir a João Marcos como um cooperador dele, né? Em outros livros das cartas do apóstolo Paulo, Paulo vai citar João Marcos como um grande colaborador, escrevendo a Timóteo. Inclusive ele vai dizer para trazer Marcos até Roma. Paulo estava preso e diz assim, traga João Marcos, porque ele me é muito útil. Né? Depois nós vamos ver esses registros nas cartas do apóstolo Paulo, tratando João Marcos como útil, como colaborador. E é o que tudo indica, João Marcos passou nesse teste, né, irmãos, de se tornar uma pessoa útil. Paulo, então, vai reconhecer essa utilidade de João Marcos. Lá em Filemon, na carta de Paulo a Filemon, no versículo 24, vai dizer assim: Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Ele diz aqui, Marcos é o meu cooperador. E por causa dessas citações que Paulo faz posteriormente, indica aqui que Paulo estava, naquele momento desse texto de Atos que nós estamos considerando, Paulo não estava aqui tomando decisões definitivas com relação a João Marcos, mas Paulo achava que naquele momento não era justo que João Marcos o acompanhasse os dois naquela viagem. Na sua segunda carta a Timóteo, o apóstolo Paulo escreve, naquele momento difícil do apóstolo Paulo, ele diz assim: procura vir ter comigo depressa, falando para Timóteo: Timóteo, vem ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia. Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Se por um lado, então, irmãos, se nós acharmos que a decisão do apóstolo Paulo foi dura, de não permitir que João Marcos fosse acompanhando ali os missionários, se nós achamos que foi uma decisão dura, é preciso aqui considerar duas coisas. A primeira coisa, irmãos, é o que tudo indica, Paulo teve a bênção da igreja de Antioquia na sua decisão. Vejam aí no versículo 40. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu. Vejam a bênção da igreja, encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Paulo teve a bênção daquela igreja, né, nesse início da segunda viagem missionária.
E os irmãos não encontram isso na partida de Barnabé. Os irmãos não vão encontrar isso acerca na partida de Barnabé e João Marcos. Outra coisa também, que talvez seja mais relevante, a partir daqui, irmãos, Barnabé, ele não é mais mencionado, não ouvimos mais falar sobre ele, enquanto que daqui até o final do livro, irmãos, até o final do livro, o foco, a atenção principal aqui recai sobre a obra missionária, sobre o trabalho realizado pelo apóstolo Paulo. Irmãos, eu quero concluir essa exposição trazendo algumas lições para a nossa vida. Evidentemente, a união na igreja, a união entre os irmãos, ela é desejável. A união, irmãos, nós precisamos lembrar que o que nos une como irmãos em Cristo é o Espírito Santo. É Ele que faz essa obra de nos unir, irmãos. É o Espírito Santo. Então, a união é algo que deve ser desejável, né? Desejado por nós. Evidentemente, qualquer separação ela é triste. É triste, irmãos, nós vermos aqui irmãos tão chegados, que passaram por momentos tão difíceis, provações terríveis, perseguições terríveis. Agora, por causa dessa desavença, eles se separam. Mas vamos lembrar, irmãos, exatamente aquela palavra do apóstolo Paulo e Barnabé, os dois, né, quando eles disseram: nós não somos deuses. Nós somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. Embora essa passagem aqui, ela nunca deva ser utilizada como desculpa para desavença entre os irmãos, nunca, irmãos, nós podemos usar essa passagem aqui como desculpa para desavença. Ela nos ensina que é uma possibilidade. Ela nos ensina que é uma possibilidade para que nós não tenhamos essa visão romântica da igreja, que não há problemas, que não há dificuldades. Nós não podemos ter essa visão, irmãos, porque nós somos homens, aqui nós temos homens, mulheres, crianças, jovens, sujeitos aos mesmos sentimentos. Sujeitos aos mesmos sentimentos. Se Paulo e Barnabé, irmãos, homens daquela estatura, né, homens gigantes na fé, não chegaram a um acordo aqui, uma concordância, e houve tal desavença que cada um teve que ir, andar pelo caminho que andaram, então é possível também que haja desavença tal, né, de tal natureza na igreja, que acabe resultando também em separação. Né? Um vai para um lado e o outro vai para o outro. E volto a afirmar, irmãos, isso não é desejável. Isso não é desejável, isso é sempre triste, mas nós não devemos ter essa visão romântica de que aqui não há problemas, não há dificuldades, e porque nós somos passíveis dos mesmos sentimentos. Um cuidado que nós devemos ter, irmãos, isso cabe individualmente a cada um de nós, a termos esse cuidado para que nós não sejamos o pomo da discórdia, né? A razão da discórdia, como foi João Marcos aqui, né? Foi uma falha de João Marcos, foi uma falha de caráter aqui, irmãos. Alguns estudiosos apontam como uma falha de caráter. Ele não ter ido até o fim, né, e não ter cumprido o seu chamado, não percorrer aquelas regiões com Paulo e Barnabé. Alguns estudiosos afirmam que foi uma covardia de João Marcos a não ter corrido aquelas regiões, não ter cumprido a missão de seguir viagem por aquelas cidades, por aquelas regiões, terminar todo aquele trabalho e chegar em Antioquia, como fizeram Paulo e Barnabé, e disseram: missão cumprida. Como nós vimos anteriormente, quando houve a conclusão da primeira viagem missionária,
quando eles chegaram e disseram: missão cumprida. Precisamos então, irmãos, ter cuidado para não falhar. Nós precisamos estar sempre atentos, irmãos, o que nós falamos, como nós agimos, quais são as nossas atitudes, porque nós precisamos pensar coletivamente, irmãos, como irmãos e como um corpo. Nós somos corpo de Cristo e nós precisamos pensar para que nós não falhemos por causa das nossas deficiências, por causa das nossas dificuldades. No entanto, meus irmãos, mesmo quando isso ocorre, é possível ainda um relacionamento, é isso que nós vemos aqui na palavra de Deus. É interessante ver que Paulo, depois de ter sido tão firme ali, né, ou aqui nessa passagem que nós estamos considerando, não permitindo que João Marcos fosse nessa segunda viagem missionária, mas anos depois, irmãos, anos depois, quem é o colaborador de Paulo? Né? Quem é o colaborador de Paulo? João Marcos. Paulo vai citar João Marcos como seu colaborador. Quem é que Paulo considera útil, né, para o seu ministério ali em Roma, naquela prisão, enquanto que outros o estavam abandonando? João Marcos. João Marcos é considerado por Paulo depois como muito útil no seu ministério. Veja que João Marcos, e devemos levar em consideração essa atitude de João Marcos, porque durante a sua vida, irmão, João Marcos não se deixou abater pela sua falha. Né? Ele não se deixou abater por causa daquela circunstância, daquele seu erro, daquela sua falha de caráter, mas ele continuou a perseverar. Ele não desistiu da sua caminhada cristã, ele perseverou com a ajuda de Barnabé também, certamente, porque foi o companheiro de Barnabé nessa viagem, e pela graça de Deus, irmãos, ele se tornou colaborador, né, para um ministério, para a promoção do reino de Deus, a ponto de ter esse destaque na Bíblia. João Marcos teve esse destaque pelo próprio apóstolo Paulo, dizendo assim: olha, esse homem ele é útil, ele é colaborador do reino de Deus. Paulo faz questão de fazer esse destaque na vida de João Marcos, porque ele não desistiu, ele não se deixou abater por causa daquela falha, mas ele continuou, perseverando, e nós temos agora aqui o resultado depois afirmado pelo apóstolo Paulo. Mas vejam também, irmãos, com relação a Paulo, que não ficou emburrado. Paulo não ficou emburrado com a falha de João Marcos, ele não guardou ira no seu coração, não guardou rancor, mas deu uma chance, deu uma nova chance a João Marcos e aquele servo de Deus para ajudá-lo no seu ministério. Mas, meus irmãos, a lição talvez mais importante aqui nessa passagem que nós devemos considerar está na maneira como Deus graciosamente, irmãos, transforma as nossas falhas, irmãos, transforma os nossos erros e ainda consegue produzir bem para o reino de Deus. E nós sabemos, irmãos, que, na verdade, se não fosse assim, ai do reino de Deus, irmãos, ai do reino de Deus se dependesse de nós, das nossas falhas, das nossas dificuldades, da nossa preguiça. Ai do reino de Deus, mas, irmãos, o reino de Deus ele é dirigido, ele é governado soberanamente pelo Deus Criador dos céus e da terra, que consegue lidar com todas essas questões, e apesar das desavenças, apesar das falhas, apesar das separações, irmãos, Deus transforma tudo isso em bem para o seu reino. Claro que isso, volto a enfatizar, irmãos, isso não deve ser usado como desculpas
né? Nós nunca devemos dizer, vamos produzir o mal para que venha o bem, né? Vamos pecar para que a graça de Deus seja abundante. Mas, irmãos, a grande realidade é que os homens são pecadores, são falíveis, mas Deus é gracioso, irmãos. Deus é bom, Deus é soberano e de maneira soberana rege o universo, transforma as nossas próprias falhas, aquilo que vai fazer bem para o seu reino, para a sua glória. E a nossa súplica, irmãos, a Deus é que Ele nos ajude. É que Ele nos ajude, irmãos, para que, mesmo diante das nossas falhas, dos nossos pecados, das nossas limitações, nós cumpramos o nosso chamado, irmãos. Cada um de nós aqui cumpra, né, realize o seu chamado, cumpra o seu dom, realize o seu dom dentro da igreja, dentro do reino de Deus. E além, né, que cumpra os seus dons, cumpra tudo aquilo que Deus colocou na vida de cada um de nós, para que possamos agir, irmãos, além dessas paredes, além, né, da cidade onde nós moramos, e como diz a palavra de Deus, até os confins da terra, nós possamos ser verdadeiras testemunhas de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe para isso, irmãos. Amém.